a gente vai falar um pouquinho sobre Unit Economics, entender o que que é isso, como que ele ajuda a calcular a sustentabilidade do seu negócio. Em seguida, a gente vai falar um pouquinho sobre milestones, métricas, sobre o Product Market Fit, né? Então, da adequação do seu produto ao seu mercado. E, por fim, como construir uma estratégia de crescimento que consiga levar o seu negócio ao próximo nível. E essa é a primeira sessão um pouco mais quantitativa, com um pouquinho mais de números, com um conteúdo um pouquinho mais denso do que o que vocês tiveram até agora. Então, eu vou fazer várias pausas ao longo da apresentação para garantir que vocês estão sem dúvida, que está tudo ok. E qualquer coisa, se tiver algum termo que eu estou usando que vocês não conhecem, por favor, me avisem, tá? E a gente vai parando sem problema nenhum. Mas, bom, antes de mais nada, o que que é Unit Economics, né? O que que é economia de unidade? O Unit Economics, ele é um conceito que ajuda a analisar a lucratividade de cada unidade do seu produto ou serviço. Então, ele considera quanto que custa adquirir e manter um cliente versus quanto que esse cliente gera de receita, né? Então, se as suas unit economics são positivas, isso é um sinal que o seu negócio pode crescer de forma sustentável. Se elas são negativas, provavelmente você vai precisar fazer algum ajuste no seu modelo de negócio. E o que que eu quero dizer por unidade do seu negócio, né? A unidade, ela poderia ser, por exemplo, para um varejista, uma loja. Então, é algo que você pode multiplicar para gerar mais receita. Então, por exemplo, se com uma loja eu estou ganhando X reais, com 20 lojas eu estou ganhando 20x reais. Eu vou dar vários exemplos ao longo da apresentação, tá? Às vezes demora um pouquinho para a gente entender como aplicar esse conceito para o nosso próprio negócio. Mas uma parte importante dessa análise é identificar qual que é o seu motor de vendas por unidade. Então, por exemplo, no caso de um software com venda consultiva, que nem seria o caso, por exemplo, da Mariana aqui, o seu motor de vendas ele vai ser um vendedor ou um squad de vendas. Então, se você tiver, por exemplo, um e-commerce, que nem seria o da Melissa, a gente poderia dizer que a sua unidade, que o seu motor de vendas são investimentos em canais de anúncio. Então, o seu motor de vendas, eles são coisas que você consegue multiplicar. Então, você consegue multiplicar a quantidade de vendedores que você consegue multiplicar o quanto que você investe em anúncio. Se você tem lojas físicas, você consegue multiplicar a quantidade de lojas que você tem, mas você não consegue multiplicar a sua empresa inteira. Então, a gente está entrando com um nível de granularidade maior para conseguir entender melhor e analisar melhor o negócio de vocês. Então, vamos olhar aqui esse exemplo que está no slide. Então, suponha que para vender, você precisa de um vendedor e uma pessoa administrativa. Então, esse é o squad de vendas. Essas duas pessoas juntas vão te custar 8 mil reais todos os meses. Então, esse squad de vendas vai conseguir te gerar 20 mil reais por mês. Então, 20 menos 8, a sua margem contribuída é de 12 mil reais por mês. Sabendo quanto que uma unidade do seu motor de vendas te gera, a gente consegue entender melhor a sua lucratividade por unidade também. E como consequência, quando você entende a lucratividade por unidade, você consegue entender melhor quantas unidades você precisa para cobrir os seus custos. Então, vamos usar um exemplo simples de uma empresa que tem o principal custo de sede, o principal custo dela é o custo de sede, então ela está gastando aí 50 mil reais por mês para manter a sede dela. Com uma unidade no outro de venda delas, a gente entendeu que uma unidade gera uma margem contribuída de 12 mil reais. Então, quantas unidades que essa empresa precisa ter para que a margem contribuída dela consiga cobrir os custos? Ou seja, quando a gente está perguntando quantas unidades precisa para cobrir os custos, a gente está falando sobre o ponto de break-even. Esse termo de break-even, ele significa o ponto de equilíbrio, no qual as receitas vão cobrir os seus custos. Então, ele é um termo bastante utilizado, é bom que vocês também sejam familiarizadas com eles, vão sempre te perguntar qual que é a estratégia para o break-even, quanto tempo que falta para o break-even. Mas, enfim, se uma unidade são 12 mil reais, duas unidades vão ser 24 mil reais, então, para eu conseguir cobrir o custo de 50 mil reais por mês, eu preciso de 5 unidades, né? Então, 12 vezes 5, 60. A gente vai ter 60 mil de margem contribuída por mês, tendo 5 unidades do seu motor de vendas. Então, aqui tendo 5 equipes de vendas. Até aqui tudo bem, pessoal? Fez sentido? Acho, acho que me deu para um pouquinho aqui, né?
Sim. Talvez acho que cálculo é simples, só que conceito não é tão simples. Por isso acho que eu confundiria. Acho que é melhor voltar para o último slide, um slide anterior, talvez, por favor. Porque onde tem dificuldade é que seria unidade para seu negócio, né? Isso aqui acho que é um pouco complicado. Então, talvez a gente poderia com um pouquinho de receber algumas perguntas e tal. Mas caso de como equipe de venda, equipe de venda seria assim, pode ser no caso de loja, talvez seria uma loja, né? Uma loja deveria gerar lucro para abrir segunda loja. Restaurante também poderia ser um restaurante, então ou seja, não abre segundo restaurante antes de ter primeiro restaurante que dá lucro. Só que tem que entender, este lucro seria justificado o custo fixo indireto do restaurante, por parte administrativa, normalmente, né? Diretores e outros custos. E qual maneira? E não sei, venda de como produtos, talvez teria, claro, aí como preço de produto, teria receita no lado direito, custo seria custo de mercadoria, mas também custo de marketing, talvez poderia entrar lá aqui. Ou seja, você tem que focar no marketing que gasta pouco, mas te dá retorno de receita relevante. Senão, não deveria aumentar o custo de marketing, né? Ou talvez tentaria minimizar o custo direto de produto ou logística. Aí depois vamos aumentar o custo de marketing, não sei, né? Então, como conseguiria vender um produto? Talvez seria unit economics. Talvez serviço, talvez pode ser algo similar, como não sei, consultor, ou poderia atender, ou algum como professor, poderia atender quantos como cliente ou estudantes, porque custo de professor é uma coisa, algo fixa, né? E capacidade para como ensinar como estudantes também seria algo limite, como fisicamente, de tempo, né? Então, fazendo esse cálculo, a gente poderia saber, por exemplo, como a gente poderia precificar nosso serviço. Porque, ok, eu posso atender 5 pessoas por dia e meu custo diário seria tanto. Aí, deveria fazer o cálculo para chegar ao preço que dá rentabilidade para seu negócio, né? Aí tem um professor, aí tem segundo professor com mesma escalabilidade, né? Que é a ideia. Não sei se estou conseguindo ajudar ou estou confundido mais. Não sei. Meninas, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem levantar a mão e falar, enfim, ó, né? Eu acho que é a parte mais quantitativa, então é a primeira vez, então, tipo, se tiverem, podem falar, sinta à vontade. Vocês conseguiram identificar qual que poderia ser a unidade em questão do negócio de vocês? Se vocês estão conseguindo visualizar como aplicar esse conceito? Ana, pode falar. Então, gente, obrigada, muito solução por ter usado esse exemplo também do professor, que ele realmente pega bastante ali para mim, mas eu fico um pouco em dúvida porque eu tenho vários modelos de aulas ali, certo? Então, óbvio, não vou levar todos os modelos de aulas para o pitch, mas ali é mais fácil eu quantificar por aluno, por tipo de curso, quanto que cada curso vai render. Aqui eu fico um pouquinho na dúvida, o quanto que eu quebro essas unidades, se eu preciso quebrar ela até o último espaço, que é o aluno, ou se eu posso quebrar de um outro jeito, porque a gente está planejando fazer algo um pouco mais escalonável, com aplicativo, vai gerar para anúncio. Então aí é algo que eu realmente fico com bastante dificuldade até onde que eu quebro. Boa pergunta. Eu acho que tem várias maneiras para como apresentar, né? Nesse como um pouquinho de negócio que tem variedade. Uma maneira seria médio, né? Usa médio. Então, isso é uma maneira. Outra, na verdade, parte mais estratégica, acho que mais relevante para como analisar como a dona do negócio para vocês mesmos.
seria ver cada linha, né? Faz a análise de linha. Tem que colocar algumas premissas, porque uma pessoa não pode dividir em como décimo, né? Só que, sim, ok, está aplicando como, alocando X horas, aí com estas X horas, meu custo talvez não mude, só que com estas X horas, talvez como número de como estudantes talvez mudaria, o valor preço unitário para a aula talvez mudaria. Então, acho que é melhor fazer linha a linha. Aí vocês podem entender qual linha está rendendo mais e qual linha não está rendendo menos. Aí poderia tomar decisão, não somente dizendo que melhor parar, que não rende mais, né? Porque poderia realmente pensar, ok, deveria continuar, ou esta linha não rende muito, só que rendendo suficientemente, ou está dando prejuízo. Nesse caso, teria alguma razão para manter este prejuízo, por questão de reputação, por construção de marca, ou está na fase inicial, então vai melhorar. Mas até quando deveria melhorar esta linha? Então, acho que... então, médio seria um, e outro talvez seria como colocar algumas como dois ou três como módulos para cobrir como 70, 80% de negócio, né? Acho que não precisa mostrar. Então, um pouquinho, tipo, lembrando o objetivo de pitch, né? E o objetivo de pitch é não para explicar tudo. A gente não tem tempo. 5 minutos tem muito pouco. Então, a gente tem que conseguir a atenção do seu negócio tendo um pouco mais como simples, né? Então, mas se você explicar 70, 80% do negócio, detalhe é diferente, mas assim, aí marca reunião, para quem tem interesse, poderia ter mais tempo e tal. Acho que vamos separar, né, com algumas etapas assim. Muito obrigada, Mitsuru-san. Vamos seguindo, talvez. Então, voltando aqui para onde a gente tinha parado, né? Uma das maiores mensagens que a gente queria passar para vocês na sessão de hoje seria a importância do foco. Então, por exemplo, vamos usar aqui um exemplo simples de uma empresa que recebe 500 mil reais de investimento e ela decide fazer esses investimentos. Então, ela vai colocar 150 mil reais em produto, 150 contratando pessoas, 30 mil reais em marketing, 80 mil comprando equipamento, 90 mil melhorando design. Mas qual que é o retorno, né, de cada um desses investimentos? Normalmente, quando a gente conversa com um empreendedor que fez esse tipo de investimento, nós perguntamos, tá, mas o que que você obteve? Qual foi o resultado disso? A resposta que eles dão é que, bom, melhorou um pouco de várias dessas métricas, ou na maioria dos casos, a resposta é que eles não sabem explicar especificamente como que cada investimento desses melhorou, que métrica melhorou, como isso se traduziu em receita. Isso é algo que muitas vezes as pessoas não têm claro na cabeça delas. E por que que esse tipo de investimento, né, não seria ideal? Você está mudando cada índice, cada métrica muito pouco e ao mesmo tempo. Então, você está investindo um pouco em um monte de coisa diferente. E por que que isso é um problema? Essencialmente, você está mudando vários índices de uma vez, então você não consegue isolar os efeitos de cada ação. Por exemplo, se a gente pensar naquele investimento que eu comentei do slide anterior, se a sua receita aumentar, você não sabe se foi porque você melhorou seu produto, se é porque você tem mais vendedores, se é porque você investiu mais em marketing. Se você não sabe o que que deu certo, você também não sabe o que que deu errado. Então, se você não souber o que está te dando retorno e o que que não está te dando retorno, como que você sabe onde colocar mais dinheiro? Então, se você não sabe o que te deu retorno, você não sabe como investir. Então, pensem se vocês forem falar com algum investidor pedindo 1 milhão de reais agora, e você já investiu aqueles 500 mil anteriormente. Você não conseguir explicar para esse investidor qual que foi o retorno que aqueles 500 mil te deram, se você não sabe convencer ele, não sabe explicar para ele, mostrar que você conseguiu um retorno de 500 mil, por que que ele colocaria 1 milhão no seu negócio? Então, esse tipo de mapeamento é muito importante. E o que nós recomendamos no momento seria ter muito claro como que a sua receita vai aumentar com cada investimento que você faz no seu negócio. Então, vou trazer aqui um exemplo bem simples para explicar um pouco o raciocínio. Vamos pensar primeiro numa empresa que tem uma receita mensal de 30 mil reais.
Essa empresa tem 500 leads por mês, então desses 500, 25% são qualificados, deixando ela com 125 leads. Desses 125, 70% são leads contatados, então que eles vão entrar em contato com 87 deles. Eles vão fechar com 5%, então vai deixar a gente com 4 clientes novos fechados por mês. Com esses 4 clientes fechados, então aproximando um pouquinho, que nem o Mitsuru comentou, como a gente está falando de pessoas, não daria para falar de decimais, mas com 4 clientes fechados por mês, se a gente tiver um ticket médio de R$ 500 por cliente, isso nos dá quase R$ 2.190 por cliente por mês. Assumindo que a empresa tem um churn de um cliente por mês, então eles estão perdendo R$ 500 por mês, a gente subtrai um do outro e essa empresa vai ficar com R$ 1.687 em vendas incrementais por mês. Então, nesse cenário de vendas atual dessa empresa, com essas métricas, essas condições, ela está aumentando a receita dela em 5,6% por mês. Por enquanto, tudo ok. Esse raciocínio dessa empresa ficou claro? Certo. Então, vamos pegar essa mesma empresa, que tem R$ 30.000 de receita mensal, e você fez um investimento que levou ao aumento de 300 leads por mês. Então, você investiu mais em anúncio, você trouxe mais vendedor, você está com agora 300 leads a mais por mês. Então, você aumentou a sua quantidade de leads por mês em 60%. Vamos manter a mesma métrica, essas mesmas taxas de conversão, e 25% então desses leads são qualificados, a gente fica com 200 qualificados, 70% vão ser contatados, então vai deixar a gente com 140 contatados, desses 5% dos deals vão ser fechados, então a partir de agora a gente vai ter 7 clientes novos todos os meses. Assumindo que ainda tem um ticket médio de R$ 500 por cliente, 500 vezes 7, R$ 3.500 por mês. Mantendo o mesmo churn de um cliente representando R$ 500, você subtrai 3.500 por 500 e você vai começar a ter vendas incrementais de R$ 3.000 por mês. Então, você ter aumentado os seus leads, você ter feito um investimento que aumentou a sua quantidade de leads totais em 60%, te permitiu crescer 10% ao mês, ao invés de só 5,6%. Então, pessoal, voltando para a ideia de medir os resultados dos seus investimentos. Se você investiu em anúncios pagos e você conseguiu mensurar esse aumento de leads, fica bem mais fácil de entender como que esse investimento em anúncio está se traduzindo para crescimento da sua receita. E você entendendo isso, fica fácil para vocês, como gestoras, tomarem decisões, né? Então, onde que você vai colocar dinheiro? Porque você vai ter uma visão muito clara de como cada mudança de índice vai afetar a receita incremental de vocês. Fê, só uma pausa aqui. Sim, Meninas, já ia fazer. vocês entendem o que significa a palavra, o que significa lead, churn, essas expressões? Todas vocês entendem? Quem não entender não tem problema, pode falar, eu não entendo, e a gente explica, tá? Eu não entendo. Lead. Pode Desculpa? falar. Não, eu disse que eu não entendo. O Mitsuru estava começando a falar, nós coincidimos. Lead, pode ir em frente, agradeço. Fiquem tranquilas. Fê, você explica para elas? Ficou claro? Então, você vai estar falando, quando a gente está falando de leads, a gente está falando de, essencialmente, clientes em potencial, né? Então, não são todos os clientes em potenciais que vão, por exemplo, ter clientes que têm fit com o negócio de vocês. Então, são clientes que não vão ser pessoas, por exemplo, que necessariamente vão se interessar pelo produto. Então, a gente vai tirar isso, por exemplo, que 25% das pessoas que entrarem aí pelo seu funil de vendas vão ser pessoas qualificadas, para quem você potencialmente poderia fazer uma venda. Você está tentando contatar agora essas pessoas, né, em potencial, e você conseguiu contatar 70% delas. Você não vai conseguir fechar com todo mundo que você entrar em contato, né? Você não vai conseguir fazer essa venda, ou eles não vão se converter. Então, é aí que a gente está falando de fechado. Então, seria a quantidade de todo mundo que passou pelo seu funil de vendas, quantas pessoas efetivamente fizeram essa compra. Quando a gente está falando do ticket por cliente, é só quanto que vocês ganham por cliente, né? Então, quanto que vocês estão cobrando por cliente. Churn Desculpa, seria... Fê, pouquinho. Pouquinho, acho que complementar um pouquinho da parte de lead, né? Acho que dependendo de natureza de negócio, o conceito de lead seria um pouco diferente, né?
Se você é uma loja, talvez pessoa entrou na loja por um mês, seria como equivalente com um lead, por exemplo, né? Sei lá. E lead qualificado poderia ser muito sujeito, na verdade. Então, como você controlar como parte financeira, como eficiência de marketing ou comercial, aí você pode criar sua definição. Talvez, por exemplo, se você vender na internet, lead é como o número de pessoas que entrou na página de vocês, lead qualificado seria, não sei, alguém entrou na página de produtos, ou alguém chegou até como página de pagamento, última etapa. Dependendo de como objetivo, você pode definir. E contratado é, sim, realmente, desculpa, contratado depende muito não teria essa etapa, às vezes, porque se for uma loja, quem entrou e quase falando com todo mundo, aí nesse caso talvez não seria tão complexo, né? Teria número de pessoas entrados e número de pagantes, por exemplo, e já, por exemplo, né? Então, acho que varia muito, mas assim, isso é como alguns exemplos que de empresas de tecnologia, de SaaS, por exemplo, ou algo voltado na internet, talvez, né? Posso falar? Por favor. Quer dizer, o que é mais assim claro, né, o que é mais definido, vamos dizer assim, é o lead, né, quer dizer, os clientes em potencial, né, e o fechado, aqueles que efetivamente chegam ao final e compram, né, o produto. Quer dizer, aí no meio, essa coisa eu entendo o qualificado. Quer dizer, que eu consegui sensibilizar de alguma forma, né? E desses qualificados que eu consegui sensibilizar mais ainda, que se encaminharam mais em direção à compra. Mas a compra mesmo é o fechado, não é isso? O ticket Isso. cliente, acho que é uma coisa, né, mais conhecida. E o churn que vocês estão dizendo, quer dizer, obrigatoriamente tem alguém que vai dar para trás, é isso? Ok, tá bom. Obrigada, Sim, gente. sim, sim. Basicamente, acho que é isso mesmo. E também acho que porque cria um pouquinho de camada ou etapas, né? Se você tem número de clientes pagantes significativo, você pode analisar relativamente melhor, fácil. Mas se você vende somente uma vez por mês, tipo, algum negócio é um pouco difícil com vender, mas o preço é alto, também, tipo, isso é como para empresas. Não teria como 20 clientes fechados por mês, né? No caso, se tiver um, se tiver dois, cálculo de eficiência muda muito, né? Radicalmente. Dobro, metade, muda muito mês a mês. Para evitar Aham. um pouquinho desse como divergência, poderia colocar algum índice intermediário para calcular a eficiência de marketing. Mas, no final da conta, depende muito de negócio e teu entendimento está bem alinhado com esse conceito que está no slide. Obrigado por pergunta. Obrigada. Você pode falar. É, no caso, esses percentuais são o quanto que passa de uma fase para outra, né? No caso de um negócio que ainda não tem um histórico, assim, como que vocês recomendam que a gente chegue nessas premissas de percentuais? Acho que é muito ótimo ponto. Desculpa, peguei o microfone. Ah, bom ponto. E por isso, exatamente por isso, poderia colocar índices intermediários, né? Tudo bem, ainda não tem ninguém comprou, mas quantas pessoas vocês passaram como alguma notificação que você começou a vender tal produto ou tal serviço? E quantas pessoas retornaram e realmente falou contigo? Aí você pode calcular mais ou menos. Número de verdade, acho que deveria esperar para ter primeiro comprador, né? Porque você poderia. Acho que a única maneira talvez seria como pegar algumas informações na internet. Porque, ou como pergunta para alguns como outros empreendedores que estão fazendo negócio relativamente similar, né? Acho que, acho que a questão é alguém algum momento temos que fazer algum plano, né? E esse plano pode ser baseado em várias premissas, porque a gente não sabe, várias hipóteses. Eu acho que o ponto importante é, se você tem essa estrutura, daqui um ano, quando você começar a vender, vai ter número real. E você pode entender onde tem diferença.
entre como hipótese e realizado, né? Uhum. Aí poderia você refinar o plano e tal, mas tentando essa estrutura, é difícil como explicar como foi o plano e como estamos agora, né? Entendi. Legal. Mais alguém, pessoal? Desculpa, eu quero complementar mais um ponto, na verdade. Ah, por que a gente está entrando tão micro, né? Isso é exatamente a fase de negócio, na verdade. Porque se a empresa já está gerando muito lucro, receita é grande, não precisa ver nada, somente olhando como é receita, custo e lucro, aí dá para saber que a empresa está ganhando bem, nada mais. Só que muitas vezes na fase que a gente fala com os empreendedores, não tem números e somente se tivesse, talvez seria prejuízo, né? Porque é normal para primeiras fases, primeiros momentos. Só que, nesse caso, ainda precisa explicar esse negócio vai dar certo, né? Isso é o desafio que temos aqui na fase, né? Nos primeiros momentos. Por isso, temos que explicar a estrutura de economia. Ok, estamos fazendo assim, não sabemos esse ponto. Este ponto está pouco ruim porque ainda a produtividade é muito baixa, porque é início do negócio, por exemplo. Não sei, depende muito de negócio, né? Onde parte para melhorar. Ok, se a gente conseguir melhorar conhecimento do serviço, talvez parte de custo de marketing vai baixar. Ou se a gente vai ter como maior volume de produção, a gente pode baixar o custo unitário. Tem várias maneiras de dizer, mas somente falando isso, ok, isso seria quanto em número? Aí, quando baixa quanto por cento, realmente chega rentável ou ainda precisa como cortar alguma parte de custo? Esse tipo de detalhe talvez seria uma maneira importante para convencer que nosso negócio vai dar lucro em algum momento, não necessariamente agora, né? Por isso estamos entrando um pouquinho de detalhe. Sim. Eu acho que também, obrigado, Mitsuru. Acho que também no início a gente tem até uma dificuldade de classificar o que entra nesse curso do lead e o que não entra, porque às vezes no início é tão orgânico, não consegue traquear direito ainda, então ainda tem um desafio anterior a isso também, né? Sim, super relevante este ponto. Acho que isso é como o desafio mais avançado, uma etapa mais avançada, né? Porque muitas vezes começamos organicamente, vendendo através como conhecidos, amigos, família e tal. Aí, este custo de aquisição de cliente não é algo replicável, né? Isso é real, porque não tenho como 1 milhão de conhecidos no mundo, infelizmente. Aí seria mais desafio. Só que, por que eu falei segunda etapa? Porque se está conseguindo dar como algum resultado positivo, mesmo que seja somente a parte de custo de aquisição de cliente, aí tudo bem. Essa parte vai piorar, né? Só que tendo essa como posição, essa fase como custo zero de marketing, ainda não está conseguindo gerar lucro, aí teria outros problemas também, né? Então, acho que vamos separar nessas partes, talvez. Então, acho que quanto melhor para o negócio, acho que pode deixar. E pode explicar que ainda estamos assim e vai ter custos de marketing. Mas descontando o custo de marketing, já estamos gerando lucro, já é ponto super positivo e importantíssimo, né? Então, acho que vamos separar um pouquinho nas etapas. Vamos então para mais um exemplo e aí a gente para de novo para perguntas. Então, tendo esse entendimento que a gente conversou agora de como seus investimentos estão afetando a sua receita, também a gente consegue fazer uma análise um pouco mais refinada de unit economics, né? Então, de entender os ganhos e os custos de cada unidade do seu motor de vendas. Então, vamos voltar aqui entendendo o seu motor de vendas como um vendedor. Se um vendedor custa 5 mil reais, que é o salário que eu pago para ele, esse vendedor me gera um retorno mensal de 3 mil reais por mês, só que também ele não vai começar a te dar um retorno imediatamente, né? Quando você contrata um vendedor, principalmente para vocês que têm uma venda um pouco mais consultiva, ele ainda tem aquele período de treinamento, tem ciclo de vendas, então vamos imaginar que ele vai demorar 4 meses para começar a me dar um retorno. Então, qual que é o custo, né, que eu tenho
desse vendedor até que ele comece a me dar esse retorno de R$ 3.000 por mês. A gente vai só multiplicar o salário dele, né? Que é quanto que eu gasto com essa pessoa, pelos 4 meses que ele demora para gerar um resultado, dando R$ 20.000 de custo até ver o resultado desse vendedor. Falando da nossa unidade agora como se fosse um time de vendas. Se o seu time custa R$ 10.000 por mês, vocês têm um retorno com esse time de R$ 15.000 por mês, e ele só vai te dar um resultado depois de 3 meses, mesmo raciocínio, você vai ter um custo até que ele comece a te dar resultado de R$ 30.000 por mês. Pensando também, eu acredito que várias aqui têm a questão de investimento em mídia paga, investimento em marketing como uma unidade. Vamos pensar também que você vai pagar R$ 2.000 com custo mensal, mas assumindo que aqui você vai ter um retorno mensal de R$ 1.000 e que talvez o prazo até você ver o resultado seja um pouco mais curto. Então, vamos dizer que vai ser um mês. R$ 2.000 vezes um mês, você vai ter R$ 2.000 de custo até você ver um resultado desse investimento que você fez em marketing. Então, quando a gente analisa assim, de uma forma realmente bem granular, que nem pegando todas aquelas camadas que a gente falou no slide passado, você entendendo quanto que te dá de retorno, quanto que você tem de custo de cada um desses investimentos, fica um pouco mais claro também para vocês essa visão geral dos custos da empresa de vocês, de quanto de dinheiro vocês precisam para cada iniciativa, de como alocar esse dinheiro. Tudo bem aqui, gente? Mitsuru, também não sei se você quer adicionar mais alguma coisa. Acho que isso também não precisa ser muito mais. Acho que também é outro ponto que essa parte da economia é mais como direcionado para solicitar, no caso vocês precisam solicitar investimento, tá? Porque é muito difícil justificar você precisa quanto, né? E, no caso, este quanto seria montante de várias iniciativas e várias razões. Porque a fé vai passar para frente, talvez seria para investidor, se estamos conhecendo como estas são como atividades ou iniciativas que vocês vão testar, aí tudo bem. Porque vai saber qual parte de dinheiro vai para quê, com expectativa de retorno de quê, ou como prazo de prova, prazo de teste até quantos meses, né? Mas muitas vezes empreendedores chegam para nós dizendo que a gente precisa R$ 1 milhão com conjunto de várias coisas. Só que depois de um mês, 2 meses, qual parte poderia ser verificado e qual parte ainda está no andamento, qual parte vai testar, que não seria tão claro. Isso dificulta, porque essa conversa fica mais complexa quando chegar o momento para solicitar investimento de 10 milhões e tal. Depende muito de como na trilha de negócio, como vocês querem, como escalabilidade, ou como acessar com esses venture capital que a gente vai tocar no próximo módulo, né? Não necessariamente, maioria de negócio, infelizmente, não para venture capital, às vezes, né? Que para pensar um pouquinho de investimento, acho que o banco também, praticamente, a maneira de mostrar é diferente, mas está pensando nesse aspecto, né? Qual parte para você usa dinheiro, qual parte você poderia ter retorno com prazo de tanto, que é algo que acho que também ajuda para você planejar suas atividades, né? Porque eu preciso aumentar vendedor, eu preciso como investir no anúncio, faz no mesmo tempo ou faz pouco a pouco, né? Com gradualmente, tendo como iniciativa e também economia por iniciativa, poderia esclarecer sua ideia, como que é ordem ou tempo para fazer isso. Meu? Oi, eu tô com uma dúvida que é com relação ao prazo até ver o resultado, porque é isso que você comentou. Como nesse momento não se tem dados, né, sólidos, esse prazo ele vem numa ideia de estimativa mesmo, de quanto a gente imagina que vai começar a ter resultado para aquela iniciativa, e aí a gente põe, mas ele pode ou não acontecer, né? Porque tem coisas que vão acabar demorando um pouco mais. E até retornos que podem vir mais rápidos.
Exatamente. Acho que no primeiro momento deveria ser com um pouquinho de estimativa, né? E aí, mas é importante depois você vai saber, ok, com nosso serviço, acho que precisa 6 meses para realmente avaliar um vendedor consegue como contribuir em termos de lucro, né? E tendo isso, quando você faz outra rodada desse como plano, aí você tem alguma parte que está mais correto. Porque quando faz esse como, por exemplo, plano, não sabe custo mensal de vendedor na verdade, né? Isso também é estimativa. Mas se você conseguir como contratar uma pessoa, esse é o número real. E tendo esse número real, você também vai saber que a gente como contratou essa pessoa com X reais. Só que teve outro candidato que foi mais caro. E fica com sempre dúvida, né? Qual foi melhor. Mas tendo com essa pessoa, seria como? Então, o próximo desafio seria, vamos contratar pessoa com, será, pode ser salário alto, com expectativa de como prazo de tal meses, aí fica refinando seu plano e execução, né? Tá, joia. Ótimo. Obrigada. De nada. Camila? Vamos lá. Então, por aqui nós vamos receber um fomento da Sudene no ano que vem, no valor de 80 mil. E aí, por estar nessa etapa de ainda fazendo muitas validações em segmentos, entendendo qual segmento é o ideal, eu fico um pouco assim confusa em realmente como que eu vou destinar o dinheiro da melhor forma possível. Esse mês de novembro nós vamos estar fazendo esse processo de construção dessa etapa de distribuição, mas ainda assim eu fico um pouco, nossa, será que eu estou investindo na proposta ideal? Se fosse um pouquinho mais para frente, como é que seria? Então é bem complexo. Concordo. E também acho que é fácil dizer assim, mas é difícil fazer para meu negócio também. Acho que é o fato, né? Mas acho que base desse como slide, o conceito atrás disso é no mínimo, no mínimo vamos ter essa ideia, né? Não, às vezes a gente não pode como classificar de maneira super como separados, porque um custo poderia impactar para duas coisas ao mesmo tempo e tal. Não pode separar, né? Só que acho que é importante, o que é importante é como tendo essa visão, dá para refinar para frente. E acho que sempre, como eu também sou empreendedor, né? Somente pegou negócio de investimento, só que sou investidor, mas é empreendedor. Aí sempre a gente aprende de erros, né? Só que para aprender bem, tem que ter algum conceito, framework, senão fica errado e não se conseguiria. Tudo bem, um pouquinho de brincadeira, mas assim, mas entendo totalmente, acho que qual é o momento certo, quanto que é a alocação certa, etc. Acho que é muito difícil, na verdade. E um Concordo. outro ponto, eu recebi, porque eu iniciei a empreender, desculpa o barulho, tá? Porque tá a construção aqui do lado. Em 2020, então, na época, era só 20 mil de um edital de fomento, e aí foi numa época que eu realmente não tinha experiência nenhuma. E aí, por exemplo, coloquei um RP lá para fazer a parte de finanças, mas não estava nem vendendo. Só que ao mesmo tempo o edital ele limitava ao destino do dinheiro. Aí eu tinha que usar com software. E eu falei, como que eu vou usar, sendo que eu poderia estar fazendo outra coisa, né? Então ainda tem esse ponto do que usar e não utilizar. E aí fica nessa confusão de como que eu vou fazer o processo todo. Mas eu acho que vai rolar, vai dar certo. Legal, legal, vai dar, vai dar. Eu acho que pouquinho de uma dica talvez seria como contextualizar alguns erros ou como a experiência como complicada, né, do passado. Claro, fase muda, como dinâmica de mercado também muda. Mas o que você aprendeu, por isso você estava fazendo assim, mas não vai fazer assim. Por exemplo, no caso do BVC também a gente tem agora 3 fundos. Primeiro fundo, estávamos fazendo assim. Segundo fundo, tivemos pouquinho de diferença entre o primeiro fundo, mas é por isso a gente aprendemos e estamos fazendo assim. E para o terceiro fundo, aproveitando esses erros ou problemas, aí fazemos assim. Acho que este fala muda muito de como lado de como investidor, ou não necessariamente investidor só, mas pessoas na volta que está pensando que, ok, esse empreendedor está aprendendo e está melhorando, então com certeza em algum momento vai decolar, né? Mas se não está conseguindo mostrar o que aprendeu, acho que ficaria menos como convencível, né?
que o que vai fazer com esse dinheiro daria maior possibilidade de dar certo, né? Mas tudo bem, legal. Sim, sim. Se ninguém mais tiver nenhuma dúvida, a gente vai para o próximo tema, então. Falando bem rapidamente aqui sobre milestones e métricas, um pouquinho do raciocínio, né, que a gente quer montar por trás de tudo isso que a gente está passando. E também, primeiro, com milestones, só para caso não seja um termo que vocês todos conheçam, a gente está só se referindo a marcos na jornada da empresa de vocês. Então, aqui nesses grupos, nesse grupo que a gente tem aqui hoje, conversando com vocês, principalmente nas mentorias, deu para ver que a gente tem empreendedoras muito ambiciosas aqui, então, pessoas que querem chegar muito alto com a empresa de vocês. Mas muitas vezes a gente fica tão focado no objetivo final do que nós queremos que a nossa empresa se torne, que o caminho até lá fica um pouco nublado, né? Então, aconteceu várias vezes nas conversas que a gente teve, por exemplo, falando de todas as ideias, eu quero fazer muita coisa, tem muito potencial isso aqui que eu estou criando, mas como que a gente chega até lá, né? Vamos fazendo isso em etapas, vamos metrificando tudo, vamos entendendo tudo que dá retorno, o que não dá retorno. E a gente está aqui, né? Então, principalmente vocês que estão começando agora o negócio de vocês, desenvolvendo o produto, validando, conseguindo primeiros clientes. Então, é importante começar a pensar em métricas, pensar em retorno de investimento, como que afeta a sua receita, cada coisa que você faz, para que vocês consigam entender como chegar em cada um dos marcos que vão compor esse caminho até o objetivo final de vocês, né? Então, esse é um pouco do raciocínio que a gente está querendo montar por trás dessa sessão de unit economics. Vamos entrar agora no assunto de Product Market Fit, né, de PMF, que simplesmente significa adequação do seu produto ao mercado. Como saber se você atingiu o Product Market Fit, né? Então, muitos empreendedores ficam em dúvida do que isso realmente significa, como que eu sei se eu atingi o meu mercado, se o meu produto está realmente adequado ao meu mercado. Eu acho que eu atingi, mas não tenho certeza. Então, vamos olhar aqui algumas definições primeiro. Então, a adequação do produto ao mercado significa estar em um bom mercado com um produto que possa satisfazer esse mercado. É o momento em que uma startup ou uma empresa finalmente encontra um conjunto amplo de clientes que se identificam com o seu produto. E quais que são os passos para chegar até lá, né? Quais que são as etapas que a gente está trilhando até chegar nessa adequação do seu produto com o seu mercado? Primeiro, é o que a gente tem batido bastante na tecla até agora, identificar quem é o cliente de vocês, qual que é o problema que ele está enfrentando, começar a pensar em como solucionar o problema que você encontrou, que o seu cliente tem. Depois, a gente começa a desenvolver as versões do produto para solucionar esse problema, que tem sido principalmente o foco da maioria das nossas sessões até agora, é garantir que tudo aqui esteja definido, que vocês estejam pensando bem nessas etapas antes de seguir. Mas depois disso é quando você começa a adequar mesmo o seu produto para o mercado, para os seus clientes, fazendo os ajustes necessários, eventualmente atingindo esse fit, né, de mercado com o produto, momento em que você vai ter vários clientes procurando vocês que realmente se identificam com o produto de vocês. E explicando um pouco melhor aqui o que cada uma dessas fases tipicamente vai envolver. Então, quando a gente está pensando em problema, solução, nós estamos falando de verificar a viabilidade da solução de vocês, então é a etapa que muita gente está aqui nesse grupo. Então, mesmo que a solução ainda não esteja super sofisticada, que todos os seus processos ainda sejam manuais, não tem problema, vocês estão verificando se o produto é viável. Normalmente também é quando vocês estão confirmando o valor que vocês vão comprar. Na fase de produto, vocês ainda vão estar entendendo a viabilidade do produto, desenvolvendo a interface do usuário, experimentando vários métodos de venda. E quando a gente entrar na etapa de adequação do produto ao mercado, é quando vocês estão falando de precificação, de tamanho de mercado, de canal de crescimento, ajustando o modelo de negócio de vocês, porque todo esse processo até aí vocês vão ter aprendido muita coisa, que nessa fase de ideação agora talvez não fossem coisas que vocês anteciparam. E como saber que vocês atingiram, né, o PMF, o fit de mercado? Vai ser quando vocês estão com mais demanda do que vocês têm capacidade. Então, é tanto usuário que seus servidores caem, no caso de uma empresa de software, por exemplo,
tem tanto, quando você realmente precisa contratar mais funcionários para atender a sua demanda e não para você criar uma demanda, né, com vendedores, com marketing. Então, aqui vocês não estão pensando mais tanto em fluxo de caixa, no dinheiro da operação de vocês, não é um problema. Vocês vão estar com tanta demanda que não é algo que fica sempre na sua cabeça. Essas fases, gente, tá tudo bem? Acho Acho que. que. Pode falar. Desculpa. Eu acho que basicamente isso também está como ligado com a questão de problema e solução, né? Acho que muitas vezes pessoas pensam como negócio geral, aí acaba como, tipo, como que seria a palavra? Mas assim, ah, deveria como aprofundar algumas partes, etapa a etapa, né? Porque a questão é, quando não dá certo, onde tem problema, onde podia melhorar, fazendo com essas etapas, talvez poderia rever para algum momento. Ok, a gente estava como atacando nesse problema, e isso não vai mudar. Tudo bem. Nesse caso, qual parte da solução tem potencial de melhoria, talvez? Ou, de repente, nosso produto está aceitado em que tipo de como a solução? Aí essa solução está vindo de que tipo de problema? Aí observando assim, pode mudar o problema, né? Talvez às vezes. Mas tendo essa como divisão, talvez se dá certo, dá certo. Se não dá certo, não dá certo e acaba como como dificultando em como criticar seu próprio negócio, né? Talvez. Falando um pouquinho de métricas sobre para cada estágio. Então, em problema e solução, normalmente é quando você quer que vocês vão ter poucos clientes que sejam fanáticos, se vocês estiverem indo no caminho certo. Na parte de produto, é quando vocês vão começar a observar receita e quantidade de usuários ativos diariamente, por exemplo, vai depender aí um pouquinho do negócio de vocês, quais seriam as métricas mais relevantes. Quando vocês estiverem adequando o seu produto ao mercado, a gente começa a falar de LTV, então o valor do tempo de vida do seu cliente, quanto valor o que o cliente vai gerar para você enquanto ele estiver com você, no custo de aquisição de usuário. E também foi um assunto que surgiu bastante com mentorias, tanto comigo quanto com a Isabela, seria sobre contratação de equipe. Então aqui tem uma recomendação de equipe por etapa, que talvez seja um pouquinho polêmica também, mas normalmente na fase de ideação do produto é quando vocês ainda estão só com os fundadores e na hora de começar a adequar o produto ao mercado é quando você vai começar a fazer as primeiras contratações. Então, normalmente, eu acredito que na etapa em que a maioria de vocês estão, ainda seria a etapa que está o fundador tocando tudo. Voltando um pouco agora para o assunto de foco, né, que é o tema principal da apresentação de hoje. Vamos usar aqui a analogia de cavar um buraco até chegar na água para representar o processo de vocês atingirem os clientes de vocês com as soluções que vocês estão desenvolvendo. Muitas vezes, na hora de pensar no público-alvo de vocês, nesses primeiros momentos de empresa, os empreendedores eles vão pensar em algo que nem o Facebook. Então, o Facebook ele tem uma audiência muito ampla, diversos perfis de usuários usam a plataforma, diversas geografias. Então, eles conseguiram atingir vários clientes de forma muito ampla e vamos dizer, então, que eles cavaram um poço muito largo e muito profundo. Então, o empreendedor vai lá e cria uma solução que também tem uma gama muito ampla de clientes, pensando, tem muito cliente em potencial que pode usar isso aqui, então tem muita capacidade de crescer. Então, por exemplo, aqui a gente colocou uma rede social ou um site focado em pets, porque quem que no Brasil não tem pet? Então, você acaba deixando muito aberto o seu público-alvo nesse momento inicial e você acaba não focando os seus esforços em um ponto. Então, você está cavando um buraco largo, tem muito cliente em potencial, realmente, tem muitas pessoas no Brasil que têm animais de estimação, mas você acaba tirando para todos os lados, então você não está focando o seu esforço em talvez um nicho inicial de clientes. Por isso também que eu conversei com vários de vocês sobre a importância de você ter uma ideia de um nicho de entrada. Então foi assim que o Facebook começou, na verdade. O Facebook ele não é
não era uma rede aberta para que muitas pessoas usavam que nem hoje, ele era uma comunidade para ex-alunos de Harvard. Então, quando você foca os seus esforços inicialmente em um grupo que tem mais fit com a sua solução nesse primeiro momento, não significa que você está necessariamente limitando a sua empresa a esse grupo para sempre. Muito pelo contrário, né? Vocês estão usando, bom, aqui usando o exemplo do Face, você consegue usar esse foco inicial para depois ir expandindo a sua gama de clientes, né? Expandindo o seu poço. E é muito difícil você conseguir ir a fundo, realmente explorar o potencial do seu cliente, realmente adequar o seu produto, resolver o problema que vocês estão se propondo a resolver, quando a gente não consegue focar os esforços. Também considerando que nessa etapa inicial, normalmente você tem uma ou duas pessoas na equipe, você tem recursos muito limitados de financeiro, de tempo, vocês estão fazendo tudo vocês mesmos, tocando a empresa inteira. Então, por isso também que a gente bate bastante nessa tecla de nicho inicial. Antes da gente ir para o próximo assunto também, tem mais algum comentário, alguma pergunta? Mitsuru também não tem nada a adicionar? Uma... Desculpa, hoje não sei como criamos esse ritmo, mas acho que talvez outro desafio nesse slide seria como a gente pode saber que a gente acertou até a camada de água, né? Acho que isso é muito complicado dizer. Mas acho que por isso a gente começou a falar de unit economics, né? Economia unitária. No mínimo, ok, não está pagando de como custo indireto, como no caso de VVC seria meu custo. Só que cada capitalista está rendendo. Aí poderia ser uma forma, né? Claro, se a empresa inteira está dando lucro, aí faz dizer que conseguimos alguma coisa, né? Então, mas acho que muitas vezes ah, muito, a gente também fala com vários empreendedores e como juntando três coisas conseguimos dar lucro. Isso acho que não é muito fácil gerenciar, na verdade, né? Porque é recurso muito limitado. Então, acho que vamos ver de novo, né? Acho que foi legal que aquela pergunta sobre quando foi, acho que Ana, né? Tem várias linhas. Então, tudo bem. Alguma linha talvez já está dando água saindo. Então, tudo bem. Aí vamos socar outro canal e também, mas se não conseguir como dar lucro, somando todas as coisas, ou seja, acho que a melhor maneira talvez seria isso. Ou seria o contrário. É melhor focar numa linha, a gente sabe que a gente já chegou à água, ou já a água acabou, ou melhor como riscar para como socar outro canal, porque qual seria mais fácil, né? Qual seria mais perto de como conseguir retorno, né? Porque quando você faz a segunda coisa, aí investimento seria adicional, talvez. Às vezes não, às vezes sim, né? Então, acho que isso é tipo, a gente está falando um pouquinho demais de como a gente avalia cada canal está dando certo ou não, com conceito de unit economics. Também outra questão é foco, com recurso limitado, né? Acho que vamos tentar como juntar esses dois conceitos para frente, talvez. Mitsuru, só uma coisa. O que que você acha? Ok, cavei um buraco aqui, ele está iniciando, ou cavar, tentar outras coisas para comparar e aí depois falar, pronto, eu consegui comparar essas três coisas e dessas daqui, essa daqui foi a melhor, apesar de eu ter começado com essa, né? Mas preciso dar uma pausa para poder ver as outras. O que que tá? Uma pergunta muito difícil. Depende muito de caso a caso, mas eu acho que o que eu como dar conselho para quem ainda não tem começado normalmente, né? Eu recebo bastante consulta, estou querendo empreender, mas ainda não tem negócio, ainda estou trabalhando na empresa e tal. Eu sempre digo que melhor tentar fazer primeiro buraco trabalhando na outra empresa. Até chegar como primeira linha, ideal seria não precisar tomar risco da vida pessoal, né? Melhor seria assim. E alguma coisa que daria certo no pouco recurso, e mesmo que seja muito pouquinho.
aí você dá para entender que se multiplicar para 10 vezes, 100 vezes, ok, poderia virar negócio e poderia como garantir a minha remuneração e poderia sair do negócio. Não é fácil, né? Muitas vezes, porque ideal seria algo nesse gênero, né? Então, se não está conseguindo uma e está começando duas, talvez aumentaria o risco e não é tão recomendável, só que depende muito de caso a caso, né? E não sei dizer. Vou colocar aqui, tentar explicar bem rápido, né? A gente Tá, hoje atende a universidade, foi o nosso a primeira entrada. Com ele, a gente conseguiu 266, um pouco menos de usuários, mas quem tá. pagando a universidade. Então, explorei aqui, né? Ainda não repliquei para outras, para ver se realmente funciona. Eu vou atender uma outra, mas não é com o mesmo produto específico, mas enfim. E aí, o que eu quero explorar agora, setor de hospitais e centros de saúde. Com os hospitais, um hospital de Campina Grande da Paraíba entrou em contato com a gente para nos conhecer e queria muito fazer parceria. Porém, um hospital público, então não teria como pagar tudo isso. Mas é um hospital de experimentação, onde tem mais de 500 residentes, mais de 600 médicos atuantes. E aí a gente quer fazer um produto para teste, para verificar como é que funciona na dinâmica de hospital e depois tentar isso para um privado. Daqui é um segundo ponto. E no terceiro, foi que nós conversamos com a ArcelorMittal, lá eles têm a Aberta Saúde, que é um centro de saúde, é como se fosse um plano de saúde da própria empresa, que eles atendem todos os funcionários. E a conversa daqui foi muito fácil, foi muito tranquila, foi basicamente, ele falou todos os problemas e depois a gente chegou com a solução. E foi um match muito bom, ele falou, eu quero muito a solução de vocês e afins. Porém, aquela coisa, né, do B2B, tem o longo processo de comunicação, de venda e afins. Então, eu estou deixando em aberto, tentando explorar e ver qual que eu tenho o maior ticket, porque a universidade ainda é um ticket menor. E aí, por isso que eu fiz essa pergunta, né? Como explorar, considerando que tem as possibilidades, mas ainda as inseguranças, e saber para que caminho seguir. Tá. Boa, boa. Primeiro, acho que a situação é muito boa, né? Tem várias possibilidades. Acho que é muito positivo, primeiramente. Só que por isso é desafio, né? Ah, talvez, acho que talvez é melhor pensar em dois aspectos. Primeiro, para como descobrir como outras praias, né? Quanto você está gastando tempo, que seria algo que você poderia pensar. Se não está gastando bem, aí tudo bem, porque sempre tem que, tipo, descobrir muito, né? E algo dá certo, vai dar certo sem gastando muito tempo. Aí, sentindo a água sair, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Só que, tipo, sendo um pouco teórico, né? Talvez você já tem primeiro segmento de cliente, eu talvez tentaria como seguir nesse caminho para chegar a algum patamar razoável que gera algum como margem de segurança para como riscar outras coisas. Ou como delegar uma parte de teu trabalho para outra pessoa, pagando mais, aumenta o custo, mas você libera seu tempo para descobrir outras possibilidades, né? Então, acho que como esse equilíbrio e também acho que, não sei, em algum momento você deveria avaliar qual canal vai dar mais rentabilidade, mais escalabilidade, e o que você gosta, alinhado com sua missão. Mas normalmente, esta semana, na verdade, a gente falou com duas startups que a gente investiu, né? Uma estava atendendo o canal de concessionários de carro, e 80%, e 20% clínicas. No início, ele achava que seria melhor como um pouquinho diversificar para minimizar o risco. Porque depois, um ano, descobri que, ok, vamos cortar essa parte de clínica. Porque demanda de como desenvolvimento de tecnologia ou serviço era pouco diferente. Então, eles estão gastando 50% de recursos para como melhorar o produto e serviço para esse 20% de clientes. E esse 20% de clientes está dando 10% de faturamento. É decisão muito complicado fazer para cortar alguma parte de cliente, né? Então, acho que isso é um pouquinho outro tipo de como desafio na frente. Se você tem como três tipos de clientes e quer focar, mas
cortar é um pouquinho complicado, mas se cortar, negócio fica mais simples, gestão fica mais simples, treinamento não precisa como fazer 3 vezes, né? Então, acho que negócio talvez assim, né? Talvez como um pouquinho aumenta e seleciona, aumenta, seleciona e para crescer, talvez. E também depende muito de... Eu acho que outra coisa muito bonito de como empreendedorismo é você pode tomar decisão, né? Só estou falando de ponto de vista econômico, mas não somente que é a tomada de decisão. E se você gostar de atender várias como tipo de clientes, aprendendo como várias coisas com várias pessoas ou vários projetos, se você gosta disso, acho que não proíbe nada, né? Realmente, como pessoa física, por exemplo, eu estou produzindo cebolinha perto de Piracicaba, nada a ver com BBT, mas aprendo muita coisa de agro e esperando que em algum momento poderia conectar como aquele famoso Connect Dots, né? Mas então isso é mais como pensar dessa maneira, né? Talvez acho que talvez acho que durante desse programa, né? A gente foca mais no lado de estratégia e como financeira e tal, mas vida de empreendedor não somente dinheiro negocial, né? Então, não sei, estou conseguindo responder. Muito obrigada pelas considerações. Bom, avançando aqui um pouquinho então, vamos para o último assunto da sessão de hoje. Então, vamos falar um pouquinho de estratégia de crescimento. Quando a gente fala de estratégia de negócios, essencialmente, nós estamos falando sobre como alocar os recursos de forma mais eficiente. Então, um dos seus principais recursos, que nem a gente já comentou agora, é o seu tempo. Então, onde que você, como empreendedora, está gastando o seu tempo? Onde que você está alocando o seu tempo? Principalmente agora que a estratégia está vindo de vocês, que vocês são normalmente as únicas funcionárias, ou, enfim, de uma equipe pequena, é importante focar em ganhos também de médio e longo prazo, porque muitas vezes nós ficamos um pouco distraídas, né, com metas e problemas mais urgentes de curto prazo, que têm resultados mais rápidos, mais imediatos, só que uma parte essencial da estratégia da sua empresa é que você também tenha, enquanto você lida com as urgências do dia a dia, que você consiga manter a sua visão de longo prazo. Então, uma atividade que eu queria recomendar para vocês também é que vocês comecem a mapear, a registrar como que vocês estão alocando o tempo de vocês. Muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente não tinha nem noção que gastava tanto tempo com determinadas tarefas e depois, quando você vai refletir sobre isso, você percebe que elas não agregam muito para a sua visão estratégica, que elas realmente são uma coisa que você está fazendo no dia a dia, mas pensando no médio e longo prazo, onde você quer chegar, não faz sentido se você está gastando tanto tempo com isso. Então, tentem entender quanto que vocês estão gastando, quanto tempo vocês estão gastando com tarefas de rotina, com tarefas irregulares, quanto tempo por área de trabalho, né? Então, quanto tempo com recrutamento, com RH, com produto, com vendas, e com quem que vocês estão gastando mais seu tempo, né? Então, é com o seu cliente, você está com apoio ao seu cliente, é com o seu cliente no período de vendas, é com o investidor, quando você está captando investimento, é com o seu time também, para fazer a gestão do seu time. E, por favor, também recomendo altamente que vocês contem quanto tempo em um mês vocês gastam só em reunião, quanto tempo que vocês passam em reunião. Às vezes esse é um número que no nosso dia a dia não parece, e você não percebe que você está tanto tempo em reunião, mas quando você pega o agregado do mês, bate um pouco a magnitude. Então, entendendo como você aloca o seu tempo atualmente, você consegue voltar para sua estratégia, voltar para sua visão de longo prazo e reavaliar se a sua alocação de tempo está condizente com onde você quer chegar. Então, mas vocês como CEO, onde que vocês deveriam estar focando, né, de forma geral? Primeiro, é fluxo de caixa, então em garantir que a empresa de vocês tem dinheiro para operar, que vocês, tanto pelas operações ou por investimento, por captação, se for necessário, se for o objetivo de vocês, e com RH. Então, gerindo a equipe de vocês, recrutamento, garantindo que a equipe de vocês também é a equipe ideal para fazer esse projeto acontecer.
também nessa última etapa, a gente queria deixar uma reflexão para vocês pensarem aí ao longo da semana, ao longo do programa, dado que vocês querem alcançar, qual que deveria ser o foco de vocês, onde que vocês deviam estar colocando seu tempo, colocando seu dinheiro, e, enfim, estruturar aí as suas ações a partir disso. E esse foi o último tema da apresentação de hoje, então queria abrir novamente para dúvidas, se tiver alguma, também comentários, Mitsuru, se você quiser adicionar alguma coisa. Acho que é pouco mesmo, pouco acho que é o ponto, né? Pouco e talvez não é 1-0, né? Também, por exemplo, deixa eu compartilhar a minha